Aleluia! Abençoadíssima tarde, amados irmãos, amadas irmãs. Tudo bem? Como estão? Tô aqui batalhando, como sempre. Batalhando da minha maneira, né? Claro. Porque as batalhas de cada um são específicas dentro do propósito que Deus tem. Alguns batalham trabalhando, se esforçando para ganhar o pão de cada dia. Outros têm que batalhar lidando com dores, dificuldades, restrições, limitações, que é o meu caso. E eu sei que o caso de outros é ainda pior do que o meu em relação à parte física e à parte de saúde. Mas, amado irmão, eu não vou me prostrar, não. Chorar, eu não vou falar que eu não vou, não, porque algumas vezes eu choro, sim. Sou humano. Mas, sigo firme e constante. Sempre abundante, sabendo que no Senhor o meu esforço, o meu trabalho não é em vão. Vale a pena perseverar. Vale a pena resistir. Vale a pena vencer essas dificuldades. Eu falo pra você que até pra me movimentar dói. E dói não é aquela dorzinha básica. É uma dor desconfortável. Mas dor é desconfortável. Não tem jeito. Principalmente porque eu sempre vou meditando pela palavra, mas me vem à memória. O Senhor criou o homem perfeito, plenamente saudável. Na verdade, não haveriam dores, não haveria morte. A morte só entrou por causa do pecado da desobediência. Ah, foi por causa de Eva ter comido o fruto? Não, foi por causa do Adão ter comido o fruto. Deus não deu o mandamento para Eva. Deus deu o mandamento para Adão. Ah, então se Eva tivesse comido e Adão não tivesse comido, nós não temos como dizer. Mas a ordem foi dada para Adão. Ah, porque eu falo, se tivesse acontecido dessa forma, de Eva ter comido e ter oferecido para Adão e Adão não tivesse comido, de repente, eu falo para você, Eva poderia morrer e Deus fazer outra. Não que ela morreria naquele instante, de repente viveria um tempo, morreria, e o Senhor falou, não, agora sim, agora eu crio alguém para estar do teu lado que esteja apropriado. Mas Adão também caiu e trouxe a morte. Porque a consequência do pecado é a morte. Só que a morte, como eu tenho dito também algumas vezes, e se refletimos pela palavra, nós entendemos. Não é somente a morte, morrer. Não. Morte é fim, é frustração, é muitas vezes fracasso. Isso é morte. E amado irmão e amada irmã, essa tarde de chuva aqui em Diadema, estou eu aqui com um pouquinho de dor, mas sigo crendo. Não vou desanimar. Não vou deixar de gravar os vídeos, não vou deixar de postar, de compartilhar mensagens de edificação. Eu tenho dores, tenho dificuldades, mas não deixo que essas dores e dificuldades bloqueiem minha vida. Pelo contrário, meu amado irmão, Jesus sofreu. Ele passou a via crucis sem reclamar, sem murmurar. A palavra de Deus diz que ele não gritou, não reclamou. Olha, o texto, só tem um versículo que diz que Jesus chorou. E não foi nesse momento. Jesus chorou com a morte de Lázaro, com... eu acredito que foi nesse o texto, mas eu não vou ser específico nisso. Mas eu falo para vocês, Jesus chorou, é outro texto, outro contexto. Mas na cruz, ele foi como um cordeiro, mudo. Não reclamou, não chorou, não gritou, não esperneou, como muitos de nós, eu falo nós porque eu vou me colocar no meio sim, fazemos, reclamando, murmurando, questionando, chorando, gritando, clamando por socorro. Só que muitas vezes não clamando a Deus, gritando ao mundo que precisa de ajuda. Mas a nossa ajuda só vem de um. Só vem de um lugar. Só vem do alto.
Amado irmão, cura. Ah, mas minha mãe insiste em tomar, para que eu tome remédio, 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 remédio. Eu não tomo, não tomo, não tomo, não tomo. Eu já tomei sim, tomo. Algumas vezes eu tomo quando são dores intensas, tudo. Tomo um anti-inflamatório para amenizar, sim. Porque eu não vou dizer que a medicina seja do inferno. Não, não é isso. Porque eu falo para você, a medicina é um recurso que o homem conseguiu alcançar, vamos dizer assim, um entendimento que o homem conseguiu alcançar para diminuir as enfermidades, para combater males trazidos pelas consequências do pecado. Então eu não digo que seja algo prejudicial, não. A medicina não, mas os remédios, se você conseguir entender, e principalmente para quem estuda, vai saber que algumas químicas específicas, elas beneficiam uma área e prejudicam outra do nosso próprio corpo. Por exemplo, eu falo para você, eu tomei alguns anti-inflamatórios durante alguns anos da minha vida. E eu tinha amenizado as minhas dores, não fiquei sem dores, mas elas diminuíram num período que eu tomei em algum tempo da minha vida. Só que eu passei anos tendo problemas por causa do anti-inflamatório que eu usava. Eu não podia comer carne assada, que eu passava mal. Toda vez eu falo, bom, eu tô com vontade de comer um churrasquinho. Churrasco, eu falo assim, carne assada, numa carne assada no forno eu podia comer. Foi pra churrasqueira, era passar mal. Aí em churrascaria, pra mim, era ir pra churrascaria e me preparar pra ficar perto do banheiro. Eu comia um pouquinho, já começava a passar mal. Só que por quê? O nosso organismo, ele rejeita algumas coisas. Porque não é questão, então faz mal para todos, não. Cada organismo tem a sua sensibilidade. E o meu organismo estava sensível a isso. Então eu conseguia amenizar as dores, mas eu causava um problema que não me permitia fazer coisas que eu gostava muito. Comer churrasco eu sempre gostei. Sempre gostei muito de carne assada na churrasqueira. Só que não podia comer nesse período. Eu falei, eu não fiquei sem comer não, eu comia sim. Só que eu comia já estando preparado para ficar em casa, perto do banheiro. Porque eu sabia da consequência. Eu sabia do que aquilo gerava na minha vida. Graças a Deus eu não tenho mais esse problema. Hoje eu posso comer churrasco. Hoje eu também não. Se eu usar o anti-inflamatório, eu não uso de maneira contínua. Eu tomo 2 dias e aí eu paro. E graças a Deus não tive mais esse problema. Mas durante anos eu tive. Então, amado irmão, eu estou aprendendo ainda. Estamos aprendendo, todos nós, que o envelhecimento faz isso. E eu falo muito sobre isso, sobre envelhecimento, sobre o passar do tempo e tudo mais. Mas eu falo pra você, diante de tudo que eu vivi e que eu tenho vivido, eu cresci, amadureci, aprendi algumas lições, como eu falei nesse caso, de saber lidar com algumas situações para não passar vergonha, para não ser humilhado, mas principalmente para mostrar a maturidade que eu adquiri. Porque as experiências que vamos tendo na vida e os processos que vamos sendo expostos, vamos dizer assim, eles nos conduzem a entendimento, eles nos conduzem a conhecimentos amplos em assuntos específicos para que realmente sejamos referência para outros. Mas em relação, por exemplo, você passa mal quando come carne? Não. Mas a saber lidar com a situação. A não se sentir, nossa, meu Deus, eu vou acabar morrendo se for assim.
de ficar depressivo. Eu nunca pensei isso, graças a Deus, mas eu digo pra você, eu sei lidar com pessoas que de repente sofram da mesma forma que eu sofri. Eu não sei, então vou ensinar como ela lidar para que ela não tenha esse problema. Não, porque eu não aprendi. Eu aprendi como evitar passar vergonha. Então, mas ainda assim, também aprendi em relação à parte de medicamento. Hoje eu não tenho tomado tantos medicamentos como falei, só tomo quando tenho dores insuportáveis. E eu digo para você, amada irmã, amado irmão, Deus é a cura para tudo o que incomoda o nosso corpo, para tudo o que se faz diferente no nosso corpo. Ele é a cura. Cristo é a cura. O sangue de Jesus é a cura. Mas o que acontece? Tem alguns que não vivem por fé e que não acreditam em tudo que Jesus traz. Porque eu não falo, o que Jesus fez, o que Jesus trouxe, não. É o que Jesus traz para a vida de todos que creem e confiam nele. Que ele traz, porque não tem a ver com o passado, não tem a ver com o futuro, tem a ver com o presente. Ele traz em todos os momentos. Cura, liberdade, restauração, alegria, felicidade, harmonia e tudo mais. Só que uma coisa, meu amado e minha amada, eu digo para você, não adianta você continuar vivendo, não, eu já descobri que isso aqui eu não posso fazer, então eu não faço mais isso e vou vivendo. Como eu falei, eu aprendi a lidar com a situação, mas eu quero cada vez mais me achegar ao Senhor. Como diz a palavra, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Porque eu quero cada vez mais Deus perto de mim. Cada dia mais eu quero estar perto, junto ao Senhor, e Ele junto a mim. Para que cada vez mais todos que olharem para mim vejam a sua glória revelada. Sejam salvos, libertos, restaurados, avivados, alegrados, consolados, edificados, exortados. Que eu seja uma mensagem profética para o mundo. Porque Jesus, ele foi o cumprimento da palavra, com certeza. E nós somos a sequência do ministério de Cristo nessa terra. Porque aquele que crê em Cristo tem que seguir os seus exemplos, tem que carregar a sua cruz. A sua cruz não é a cruz de Jesus, é a sua. É a tua, na verdade, cruz. Você tem uma cruz a carregar. Mas ninguém vai fazer isso por você. Se você não carregar a tua cruz, ela vai ficar por ser carregada. Porque ninguém carrega ela no nosso lugar. Não. Jesus carregou a cruz dele. Mas entenda, em momento específico ele precisou de ajuda. E quando ele precisou, ele teve o sireneu. E ele mostrou que muitas vezes, durante a caminhada, precisaremos de sireneus, de ajuda, para carregar a nossa cruz, que muitas vezes se torna pesada. Meu amado irmão e minha amada irmã, não vai faltar até mesmo um sireneu na nossa vida. Porque o Senhor, Ele continua sendo o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Nada. A graça dele nos basta. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Receba essa mensagem. Seja edificado, consolado, exortado, preparado para o que há de vir. Não estou falando que vai vir dores, enfermidades na tua vida, não. Não entenda isso. Eu só te mostrei a circunstância que eu vivi e que o Senhor me fez superar. Ainda tenho dores, tenho dificuldades sim. E principalmente eu tenho estado nessa situação ainda de muita dor e muita circunstância contrária na minha saúde, mas sigo crendo e confiando. Já venci algumas batalhas, como disse.
Em relação à parte de comer, hoje eu posso comer churrasco sossegado. Não tomo mais um medicamento contínuo, graças a Deus. Mas ainda assim, meu amado irmão, a batalha continua. No mundo nós temos aflições. E isso não vai cessar até que ele volte. Vamos seguir perseverando até o fim. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua quinta-feira. O resto dela, né? Aqui chovendo bastante. Não sei como está aí na tua cidade, mas que Deus abençoe extraordinariamente a tua vida. Fica firme. Não desanima. Se precisar conversar, pode me chamar. WhatsApp, o Messenger, o Direct, e-mail, telefone, tá todos os meus contatos na minha assinatura. Tá bom? Fico à disposição. Que Deus abençoe tua vida e tua família, em nome de Jesus. Te amo em Cristo. Conte sempre comigo, em nome de Jesus. Amém.